de que forma eu vou buscar as instituições, né, que têm aí essa visão a longo prazo, e também que saiba passar de que forma eu posso atuar. O que faz uma escola são seus estudantes e docentes. Aqui no Conexão Trevisan, trazemos algumas dessas jornadas, de pessoas que se destacam em suas carreiras. Espero que essas histórias de desafios e conquistas sirvam de inspiração para você. Olá, quero dar as boas-vindas a mais um Conexão Trevisan. Hoje trazendo uma professora, a Thalita Martins, que é do nosso MBA ESG e Impact. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Fernando? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá bom? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. A Thalita, ela é engenheira ambiental, com mestrado na área também, especialização, e passagens por empresas como Vale, Coca, Ambipar, Raizen, até que ela abriu a própria consultoria, a Ecos Consultoria, há quase 5 anos. Então ela tem uma carreira toda dedicada à sustentabilidade. E eu queria começar te perguntando, o que te motivou a escolher essa profissão e essa carreira e não ter saído dela até hoje? Legal, porque nunca ninguém me pergunta isso, né? O que te fez escolher? Então, a profissão de engenharia ambiental ela foi escolhida no 3º ano colegial, quando eu fiz uma viagem para o Chile e sobrevoei a Cordilheira dos Andes. Eu já tinha habilidades, muitas na área de exatas, né? E aí eu pensei, mas não queria construir prédio, não queria fazer de produção. E como eu gostava muito de ecologia, né, de natureza, sempre gostei de esportes, essa viagem me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar, né, tinha os guias turísticos que falavam muitas informações culturais, ecológicas, e eu decidi no 3º ano que eu ia fazer engenharia ambiental. E desde então eu segui, né, então tudo o que eu fiz foi ligado ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então quando chegou o boom do ESG, já foi praticamente bem natural essa minha passagem, evoluir, né? Então, durante um tempo eu fiquei muito focada no ambiental, e aí eu fiz a especialização também, né, em estudos de impacto e licenciamento ambiental, e depois eu fui para o mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, ou seja, eu fui ali de uma área pré-exatas e a necessidade também de juntar com a área de humanas, né? E foi ótimo isso, tanto para a minha carreira, né, quanto para a minha vida pessoal, porque eu acho que a gente agrega habilidades, né, diferentes. Então, eu sempre falo que a gente fazer cursos em áreas, né, diferentes, acho que amplia muito a nossa visão e essa capacidade a longo prazo de agregar outras, né, áreas, como foi com a sustentabilidade e o ESG, dentro aí do que eu já trabalhava e que eu venho atuando e gosto muito, né? Então eu falo que se eu for fazer um doutorado, ou se eu for para qualquer outra área, tem que ser ligado, eu pergunto, é ligado ao meio ambiente, à sustentabilidade, à ESG? Então sempre tive esse cuidado na minha carreira, né, de atuar em áreas que ou fossem complementares ou correlatas. Agora, não deixa de ser uma decisão corajosa, a gente olhando em torno de 20 anos atrás, né? Porque hoje o meio ambiente está muito em pauta, sustentabilidade, mas naquela época ainda não era, né, tão difundido esse tema como uma carreira, um potencial de carreira. Isso não te assustou na época? Todo mundo falava, nossa, é uma profissão do futuro, né? E eu, por incrível que pareça, eu já enxergava que era do presente, né? Então, hoje, eu fico muito feliz que a pauta tenha ganhado relevância, que os clientes e consumidores estão preocupados com isso, né? Não é algo que a gente tem mais que impor ou convencer, né? Infelizmente, devido a alguns acontecimentos, mas felizmente, devido também a alguma mudança de cultura, de valor. Então, hoje, a gente é convidado, né? A gente faz questão, está na pauta das grandes empresas, está ali, né, no conceito, nos conselhos, essa pauta, né? Então, eu fico feliz com essa oportunidade. Quando eu vou palestrar, eu sempre falo isso, né? Assim, que agora a gente não precisa mais convencer, mas durante muito tempo foi um convencimento da importância, né, de estar ali, e nem todos tinham essa consciência. Às vezes também a gente era visto como barreira, né? Lá vem o pessoal do meio ambiente, no agro, na mineração, na indústria, todos os setores que eu já passei, que você citou aí. Nem todos, não falo que são todos,
viam como vai agregar, é importante, né? A gente tinha que mostrar que ou perdia prazo, ou perdia credibilidade, ou perdia recurso, ou deixava de ganhar. Mas assim, esse convencimento eu acredito ainda que mesmo estando aqui, né, em 2025 vai ser eterno, porque a gente sempre tem que procurar maneiras de orientar e mostrar de fato, né, que essa pauta, além de valor, né, consolidado, ela também vem para trazer um benefício econômico, por isso que é chamada de sustentabilidade, né? A gente vai explorar mais essa questão do envolvimento da economia ou do negócio com a sustentabilidade, mas ainda olhando ali o seu início de carreira, quando a gente fala de engenharia, a gente pensa muito num ambiente muito masculino, né? São de 20 a 25% dos alunos que fazem engenharia são mulheres apenas. Mas na engenharia ambiental, não, né? Já é maioria feminina e me parece que na carreira também tem mais presença feminina na área ambiental, na área da sustentabilidade. O que você atribui isso? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Na época que eu fiz faculdade, né, a minha sala, coincidentemente, de ambiental, né, na faculdade tinha várias outras engenharias, predominantemente homem mesmo. Além disso, tinha ciência aeronáutica no meu campus, que era só homem, tinha representatividade nem de 1%, assim, quando tinha. Mas a minha sala sempre foi 50-50, mulheres e homens. Assim. Eu acho que ambiental traz ali mais uma leveza, ou um estilo, né, um gosto assim diferente que acaba atraindo também mais mulheres. De fato, no mercado, em todos os segmentos que eu trabalhei, majoritariamente homem, principalmente, a gente estava comentando, na alta liderança também a gente ainda tem esse gap de liderança feminina. Então, de fato, eu trabalhei em setores como agro, mineração, e talvez na indústria tivesse menos, assim, mas apesar de ter mulheres nas lideranças convencionais, na alta liderança, majoritariamente sempre foi a Maria homem. Mas na questão da escolha, né, de engenharia ambiental, gestão ambiental, talvez tenha essa natureza de cuidado da mulher mais proeminente, por isso que ela tende a buscar esse tipo de carreira, né? Eu acredito que sim. Bom, aí você faz uma carreira no mercado corporativo, né? E aí, em determinado momento, você decide fundar a própria empresa, a própria consultoria. Explica pra gente o que foi essa mudança, por quê e como que abrir um negócio próprio na área. Eu assim, sempre tive esse interesse de trabalhar em grandes empresas. Então, eu comecei em empresa de consultoria, empresa pequena, média, mas com grandes projetos, mas já coordenando os maiores projetos, porque eu fiz estágio em empresas que me propiciou essa experiência. Quando eu formei, eu já fui contratada. Eu era estagiária da Vale e aí eu fui indicada para várias empresas de consultoria, eu fiz processos, né, e escolhi aqui, eu ia entrar, ou eles me escolheram. Então, direto eu fui ser coordenadora dos projetos da Vale, projeto do Complexo Itabiritus, que é um grande complexo minerário em Minas. E então, com a garantia dos prazos, com a entrega aí de projetos com boa qualidade, de estudos ambientais, sempre fui muito cuidadosa, assim, tanto com a qualidade técnica quanto com a equipe que trabalhava. Eles foram observando, e aí no dia do meu aniversário, dia 24 de outubro, eu não esqueço, eles me ligaram da Vale, me convidando, né, um gestor, se eu tinha coragem de sair da consultoria, e eu falei, nossa, é meu maior sonho, né, ir para uma empresa maior, então eu fui convidada para ir para a Vale. Lá eu assumi a coordenação do licenciamento desse complexo do qual eu já atuava nos estudos ambientais, né, de maneira forte. E mesmo eu já estando numa posição de coordenação, eu fazia questão de ir para campo, de conhecer o trabalho detalhado de todas as equipes, para eu entender de que forma eu integrar a avaliação de impactos para poder trazer ali qualidade para aqueles estudos, né, credibilidade. Então eu fui para a Vale, e aí eu fiquei muitos anos, depois eu fui galgando as outras empresas, né? Então eu fiz
processo da raiz e eu aprendia muito rápido dentro das empresas os processos e aquilo me gerava uma sensação de quero mais, né? Sempre fui muito ambiciosa nesse sentido de querer conhecer mais, explorar outras áreas. Então, para isso eu mudei de segmento, né? Para isso eu tive que mudar de estado, por isso que a gente estava falando, por isso que eu vim parar aqui em São Paulo, né? Sempre fazendo processos seletivos ou sendo indicada ali, estando apta, né, conforme a experiência, para ocupar os cargos. E aí foi explorando a parte da sustentabilidade, e aí à medida que eu ia saindo de uma empresa, eu ia para uma outra, talvez um cliente de uma outra que também tivesse essa oportunidade, e aí eu fui construindo minha carreira em segmentos diferentes. E essa visão de ter a visão de sustentabilidade, né, de segmentos diferenciados é algo que se diferencia no mercado, porque geralmente as empresas ou ficam num segmento só, né, principalmente quem tem essa formação na área de meio ambiente e sustentabilidade. E isso agregou muito. Então isso me deu uma visão ampla e chegou um momento que culminou junto com a minha questão pessoal, depois de pandemia e também que eu tive meus filhos, que eu precisei de uma flexibilidade maior, que o mercado corporativo talvez não tenha. Então aí eu tive a ideia de fundar a Ecos, essa bagagem, esse network ajuda até hoje, né? Então eu fiz esse caminho inverso, às vezes a gente sai da faculdade e já vamos abrir um negócio. Nunca foi minha intenção, eu fui ganhando experiência e aí ao ser solicitada, tanto para cursos profissionais quanto para consultoria, eu fui construindo e aí que surgiu a Ecos. E que desafios diferentes você enxerga hoje tendo uma empresa própria em relação a estar dentro de uma empresa, aquele porte que você tinha antes? É totalmente diferente, né? Hoje você ser empresário tem muitos desafios, né? E eu sempre atuei muito na área técnica, de frente, então às vezes a gente tem que abrir mão, porque a gente tem que representar, ou a gente tem que estar num conselho, mas ainda assim eu consigo me manter em várias tarefas, assim como sempre foi nas grandes empresas, quem trabalha sabe, né? Então às vezes você está ali no operacional, mas você tem que reportar, tem que ver um dashboard, tem que fazer uma apresentação, então às vezes você está no escritório, mas acontece algo, né, quem tem essa visão, é interessante que vá a campo para entender também o que aconteceu, sempre foi assim. E isso é uma das coisas que eu gosto muito da profissão, porque não tem muita rotina, né? É bem versátil. E hoje dentro da Ecos é da mesma forma, né? Então às vezes eu estou dando aula, às vezes eu estou numa palestra, às vezes eu estou atendendo um cliente, às vezes eu estou numa reunião, e às vezes eu estou resolvendo um pepino de um projeto que precisou de eu entrar para poder ajudar. E aí é interessante, assim, eu acho que ter essa visão técnica, mas também eu tive que incorporar outras habilidades, tanto de relacionamento interpessoal, quanto da parte comercial. E então eu estou sempre nesse desafio constante de contabilidade. Até mesmo orçamentária, né? Cuidar de Exato. receita, custos, despesas. Ótimo. E aí eu queria saber agora, como é que se deu a entrada sua no mundo acadêmico, né? Como professora, você já é há algum tempo aqui com a gente, tem outras instituições também que você deu e dá aula. Conta para nós como é que foi esse processo, por que esse interesse também? Eu dou aula desde 2012, então, coincidentemente, eu sempre prezei muito pelo mercado acadêmico e o mercado profissional. Eu acho que os dois ali, né, a experiência prática, ela acaba ali alimentando o mercado acadêmico e o mercado acadêmico também precisa, né, de colocar ali os seus projetos no mercado para poder ver se tem prática, se tem consistência, né? Então, assim, quando eu estava na Vale, quase todos os projetos linkados ao Instituto Tecnológico Vale, alguns de metodologia, né, da Fundação Renova também, eu sempre estava associada a eles, porque eu sempre tive essa abertura. Ao fazer mestrado, eu descobri essa habilidade, né, de falar em público, de ser tranquila e muito didática quando a falar os projetos, ali eu já dava aula. Então eu dou aula desde 2012. Eu atuava no mercado e à noite, né, eu possibilitava aí outras instituições e aí eu fui sendo solicitada no mercado acadêmico também. Com o boom do ESG, cresceu uma nova fase, né? Então vários outros cursos diferentes
E aí eu fui também aos poucos, como eu já estava inserida, a Ecos foi uma das pioneiras de ESG, de consultoria ESG como um todo, né? Apesar da gente ter vindo do ambiental, né, prioritariamente. Então a gente foi aí incorporando e quando chegou as oportunidades, a gente já tinha algumas experiências práticas que foram aumentando, foram incorporando, mas que já eram assim de bastante interesse, né? Nós participamos do Roadmap de Economia Circular, do Boticário, os primeiros trabalhos ESG, eu fui sendo contratada como especialista e depois eu fui desenvolvendo a equipe para estar apta. E isso é algo que os alunos gostam muito, né? Eles gostam muito de, tá, a teoria é linda, mas e aí, como que a gente aplica? Então eu gosto muito de dar essa aplicabilidade e isso foi me destacando e foi fazendo com que eu fosse, né, e venho sendo solicitada em segmentos diferentes de instituições. Uhum. E o que te motiva a estar dentro de uma sala de aula e passando isso para os alunos? Então, eu falo que é muito diferente da aula, né? De todas as profissões, aqui de fato, se não fosse remunerada, mas dá um tamanho orgulho, é a sala de aula, e só quem dá aula sabe. Porque é muito gratificante você repassar um conhecimento adquirido ao longo dos anos e ver aquilo sendo assimilado e depois ainda sendo repassado como verdade. Então é algo que traz um reconhecimento que dinheiro nenhum traz, assim. Estar na sala de aula é muito gratificante, desenvolver pessoas é algo que me deixa muito feliz, assim. É algo que eu acho grandioso, né? Não é só para mim, eu não guardo, eu passo, então eu estou deixando um legado, e isso eu acho importantíssimo. Compartilhar conhecimento, né? Isso é Exato. super valioso. E a nossa coordenadora disse que você acessou a gente pelo LinkedIn, né? Você falou com ela pelo LinkedIn, se colocando à disposição, interessado em dar aula. Que dica você dá para quem tem esse desejo de ir para o mundo acadêmico e entrar numa instituição? Como que você abordaria e sugeriria? No caso da Trevisan, eu fiquei atenta eu sempre dei muita aula em meio ambiente, então dava aula de avaliação de impacto, licenciamento, em outras instituições renomadas. Mas de ESG eu ainda não tinha tido a oportunidade. Como eu tinha experiência, eu pesquisei as instituições que estavam com maior credibilidade naquele momento. Então eu cheguei na Adriana, marquei uma reunião, me apresentei, falei da experiência e ela me deu essa oportunidade. E ao ela me dar essa oportunidade, eu me cobrei e falei assim, olha, tudo que eu estou te apresentando, né, porque é diferente quando você é solicitado e quando você se apresenta. Eu tenho agora que cumprir, então eu me exigi. Então, de fato, as primeiras aulas, né, claro que eu vou me empenhar sempre, mas eu tive essa missão com ela de vou fazer, né, dar certo, vou ali levar o nome da instituição, vou trazer muita credibilidade técnica, muita experiência prática e felizmente, né, deu muito certo e a gente tem tido ótimos feedbacks dos alunos. O que eu indico é sempre correr atrás, não ficar esperando, né? O mercado cada dia mais competitivo e eu valorizo muito pessoas que têm proatividade. Então não deixe de ter, né, independente da experiência, independente do tempo, uma proatividade é sempre muito válida. E observar as instituições que têm os mesmos valores e que têm a credibilidade, porque isso faz diferença, né? Nem sempre a porta se abre, né? Às vezes tem que ir lá bater, Exato. pedir licença, foi o que você fez e demonstrou dar bastante certo você estar aqui com a gente. Que bom. Você tem uma larga jornada, então, no mundo da sustentabilidade aqui no Brasil e você acompanhou toda a evolução desse tema ao longo do tempo. Conta pra gente como é que está o momento ESG hoje no mundo e no Brasil, em termos de mercado de trabalho, em termos de tendências. Eu acho que agora, de fato, né, tanto os investidores quanto as empresas, os acionistas já têm essa pauta muito estabelecida de prioridade. E os clientes e consumidores também mudaram, né? Então hoje é muito difícil você ver uma pessoa que compra um produto e não se preocupe com a sua cadeia de valor, né? Da mesma forma, as empresas estão nessa pegada junto com seus fornecedores, né? Então, ou seja, elas têm essa responsabilidade, têm esse compromisso. No mundo como um todo,
a gente está vivendo grandes problemas de mudanças climáticas, né? Então nós já tivemos aí os limites excedidos, né, que havia previsto pelos cientistas. Nós tivemos alguns desastres, né, que aconteceram, ambientais, sociais, né, e muitas questões de governança, né, principalmente também ligados aí a governos, algumas notícias também, né, de saída, e a gente vai viver a COP30 aqui, né, recentemente. Ligado a isso, a gente tem uma necessidade muito grande de descarbonização como um todo, né, tendo em vista essa transição energética e justa, tá? Então, assim, eu vejo que nós temos inúmeros desafios, eles são reconhecidos e o ESG é uma pauta já estabelecida da importância, eu enxergo dessa forma. Talvez algumas agendas, a agenda woke, algumas pontuais, né, ainda estejam se consolidando ou vendo a necessidade ou sendo questionadas por algumas empresas. Faz sentido nesse momento, né, nem tudo tem que ser, mas eu vejo que no geral o tema emissões é geral, é material, né, e é reconhecido de forma global, assim como os desafios no âmbito não só do ESG, mas da sustentabilidade como um todo. Eu vejo que hoje, algo que a gente não dava importância, a empresa está muito bem na bolsa, está bem estabelecida, peraí, mas tem as questões que são não materiais, né? E essas questões, hoje, elas são reconhecidas, né? Foi um ganho de valor, um ganho de cultura e também aprendizados com erros, né, que foram acontecendo. Então eu enxergo dessa forma. Claro que, né, o tema ESG não é de conhecimento de todos, no geral, mas se você souber falar com o público certo, o que é o ESG? Né? Como que ele está ali dentro da pauta da sustentabilidade, que é o ambiental, que é de social e de governança, quase todos já tiveram contato com pelo menos uma ação de um dos pilares, né? E viu a importância. Agora, o que a gente precisa difundir o social é só fazer uma ação social, né, dentro das empresas? Não, peraí, não é bem assim. Isso a gente ainda tem que trabalhar bastante, essa junção, essa integração, que não é só o setor da sustentabilidade, que não é só marketing, né, e que de fato a gente tem que colocar ali na estratégia corporativa de comunicação o que eu faço realmente, porque aquilo não é para estratégia de marketing, não é só para consumidor e cliente, aquilo é para o seu valor a longo prazo, né? É para o valor da empresa a longo prazo e da sociedade como um todo. Então, as empresas hoje, né, que são avaliadas de forma mais positiva, digamos assim, né, principalmente do ponto de vista de sustentabilidade ESG, pode ver, são aquelas que têm no seu core business, além de faço ali minha atividade rotineira, vendo os meus produtos ou vendo os meus serviços, mas eu também tenho valor compartilhado com a sociedade. Então, a empresa que ela pensa, além disso, hoje, ela tem sido mais valorizada. E com isso, ela acaba, né, atraindo mais clientes e se perpetuando, sendo aí, de fato, mais sustentável a longo prazo. Então, no mundo eu vejo essa tendência. Eu sou tendenciosa porque estou nessa bolha? Sim, mas eu também sou de influenciar cada vez mais, né? Responsável por isso. Quer dizer, se a gente pegar a sigla ali, ESG, você diria que o E e talvez o G estejam num nível de maturidade maior do que o S, então? O nível de maturidade, talvez ele, de reconhecimento, digamos assim, né? Mas de desafio, o S ainda tem mais, né? De olhar para toda a cadeia de valor, de olhar ali para o externo, de não é só fazer uma ação social e depois ter um desconto, né, na questão tributária, é de envolver mesmo, né, de ter a sua tecnologia linkada com a sua territorialidade, é de enxergar a comunidade como um aliado, é de ver que a licença social é muito mais do que uma licença, um certificado, é ali influenciador mesmo, né, área de influência, os principais stakeholders que a gente fala, né, dentro do ESG, de engajadores hoje, né, a gente não fala mais stakeholders. Então, o S é de maior desafio e o E e o G tem ali se consolidado da importância, talvez,
maior, né, nos últimos tempos. Você escreveu um artigo na Folha de São Paulo e um trecho, vou destacar aqui: a agenda climática não é questão de ideologia, mas de sobrevivência econômica e competitiva. Então, assim, a gente sabe que mitigar e buscar adaptação ao clima é uma questão de sobrevivência, né? Ao certo a se fazer, se a gente quer preservar o planeta, mas o quanto que de fato isso pode estar impactando e envolvido na estratégia e no negócio da empresa. Hoje a gente já sente os reflexos, né? Então, se a gente não tiver ali um olhar para a tecnologia a longo prazo, hoje eu uso diesel, né? Eu preciso ter um olhar ali para energia renovável, ou se eu já sou energia renovável, o que mais que eu posso agregar? Hoje a gente tem o hidrogênio, a gente tem várias outras tecnologias, a gente tem parcerias entre as empresas que estão testando ali novos tipos de combustíveis, principalmente no marítimo. A gente tem que entender, né, como fazer isso, sem gerar mais impacto também, né? Então a gente fala muito também de inovação, tecnologia dentro do ESG, mas a gente não tem que olhar só isso não é suficiente. Eu tenho que entender o meu local, a minha territorialidade, se é compatível com essa ação e de que forma eu vou fazer concomitante para eu não gerar um outro impacto. Dentro do ESG a gente tem metodologias, análise de ciclo de vida, a gente tem esse olhar, mas o interessante é, isso eu já sei, né, que é a mudança climática, mas de que forma? E aí a gente tem, como você sabe, eu sou também embaixadora, né, do segundo ECE da Climatempo, e a gente vem trabalhando muito isso, análises preditivas, né, para ter essa noção de 5 a 10 anos, né, qual que vai ser o meu cenário? Eu vou ter escassez de recursos hídricos nas minhas bacias? E se o meu produto depende intrinsecamente disso, qual vai ser a minha alternativa, né? Eu falo que a análise de riscos em ESG, que inclusive é a matéria que eu dou, está intrinsecamente ligada ao ESG. Se a empresa ela quiser fazer só análise de riscos ESG, metade do caminho já está pronto, porque de fato que esteja linkado ao negócio, né, na estratégia de negócio. Eu preciso ali olhar para dentro do meu processo e entender, a longo prazo, hoje pode estar tudo bem, mas a longo prazo, quais são os seus reflexos, né? Quais os resultados disso e de que forma que eu posso ter esse olhar a longo prazo para poder ir me preparando. Então, essa que é a visão que eu acho mais importante que as empresas têm que ter. Então, se hoje a gente já excedeu os limites, a gente já está sentindo os reflexos, não dá para fechar o olho e não pensar adiante como que vai ser. E aí incorporar essas ações, né? Thalita, para a gente encerrar, agora eu queria dar uma olhada especificamente para o momento do Brasil nessa pauta, né? O país é uma das matrizes mais limpas em termos de energia e a gente vai sediar a COP30, temos a Amazônia, quer dizer, o quanto que a gente pode aproveitar esse momento para se colocar como protagonista e como o Brasil pode caminhar para isso? A gente tem uma oportunidade grande aqui, né, de ter aí os países representando e ter uma conversa direta e sediando bem na Amazônia, né, que cumpre esse papel muito bem, que é uma área preservada, das quais talvez, né, os outros países aí já não tenham mais essa cota. Só que em contrapartida disso, a gente precisa se firmar com o artigo 6, né, do Acordo de Paris, no sentido de nós nos preparamos, então ano passado foi firmado o mercado brasileiro de carbono, né, e a gente precisa se preparar para vender esses créditos, né. Tudo bem, o BNDES está olhando para essa pauta, né, outras certificadoras, da gente fazendo isso de forma dentro de casa aqui, né, dentro do Brasil, esses testes eu acho que são válidos, mas a gente precisa avançar nessa conversa, eu acho que a COP30 é uma oportunidade para isso, né, da gente executar o que ainda está apenas planejado. E de que forma vai acontecer isso? Então, os países, né, que a gente fala de desenvolvidos, né, depende em qual sentido, porque de preservação a gente tem mais, mas eles precisam financiar, né, essa questão. E para financiar eles precisam comprar os créditos que vão ser gerados nos países, né, subdesenvolvidos. E aí
a gente precisa entender, dentro do artigo 6, e pressionar, né, reivindicar para que isso de fato aconteça. Porque se a gente ficar só em créditos nacionais, a gente não vai resolver esse problema de forma global, e é o que a gente precisa. Porque independente se um tem pendência, dívida, e se o outro tem crédito, como no caso nosso aqui da Amazônia e etc., de outros recursos que nós temos de fato, se não tiver esse consenso entre as partes, e essa principalmente a reconquista da confiança entre todas as partes, a gente não vai conseguir chegar num ponto comum da sustentabilidade, do ESG, que é resolver de forma global, né? Não adianta pensar só aqui, né, local. Thalita, uma mensagem final, então, para quem é aluno, para quem atua nesse mercado, o que ele pode esperar no futuro? Eu acho que os alunos têm que buscar, né, as instituições, buscar quem quer se especializar nessa área, conhecimento de como fazer, né? Da necessidade está muito claro, a gente sabe, mas de que forma eu vou buscar as instituições, né, que têm aí essa visão a longo prazo e também que saiba passar de que forma eu posso atuar. O ESG é muito amplo, né? A sustentabilidade é muito amplo, o ESG é um direcionamento financeiro da sustentabilidade ainda, mas eu preciso identificar qual caminho eu quero seguir, e para isso é importante eu decidir, né? Não só com a instituição, mas qual caminho, se eu vou seguir mudanças climáticas, se eu vou trabalhar com economia circular, gerenciamento, se eu vou fazer tudo, né? Também é uma escolha. Então, acho que esse é o caminho, assim, para buscar uma instituição que tenha de fato credibilidade, professores que tenham experiência técnica e prática também para passar para os alunos. Bom, a gente tem o nosso MBA em ESG desde 2021, a gente acredita muito nessa área, nesse mercado, no potencial que isso ainda vai ter no futuro. Com certeza. Né, com seus altos e baixos, mas certamente é um processo de crescimento. São mais de 1.000 alunos que a gente já formou. E o sucesso do curso muito se deve a professores como a Thalita, que reúne exatamente o que a gente busca aqui na nossa escola, que é o conhecimento profundo acadêmico, né, um embasamento teórico muito sólido, mas junto com uma experiência prática de mercado e, claro, a capacidade didática. Então, Thalita, você representa muito bem o nosso corpo docente. Te agradeço muito você estar aqui com a gente batendo esse papo e espero que a gente possa estar junto em outras vezes. Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigada e espero que os alunos que escolham, né, a instituição ali dentro dos seus cargos, dentro da política, um gestor de empresa ou até mesmo outro profissional, professor de outra área, que eles saibam também levar esse conhecimento para dentro da sua realidade, para que a gente possa de fato transformar. Obrigado, Thalita. Obrigado a você que acompanhou a gente. Tchau.